Boa noite, tudo bem? Como está você? Estamos chegando para mais um dia e hoje, quarta-feira, dia em que está para alguns agradáveis, para outros talvez não tão agradável, né? Porque vai depender muito da forma como nós encaramos as temperaturas que mudam. E isso é algo que talvez todos nós vamos ter uma maneira de estar vivendo. Talvez eu e você vamos olhar para a temperatura que muda e vamos nos agradar dessa temperatura. Mas pode ser que outros olhem para a mesma temperatura e não se agradem dessa temperatura. O fato é que eu e você, me desculpe, temos que, mais do que nunca, entender. Nós passamos na vida pelas 4 estações. Seja bem-vindo, você que está chegando, é uma alegria ter você conosco, né? E hoje nós vamos estar discorrendo sobre um assunto muito importante. Nós vamos identificar o controlador. Identificando o controlador, né? Eu e você estamos vivendo a nossa vida e sabemos que nós temos alguns indicativos de controle, né? Nós temos pessoas que trabalham com controle. E aí eu estava pensando hoje, para nós começarmos a nossa live, estava pensando, nós temos controladores de voos, profissionais altamente competentes. Está conosco nessa noite Dona Alzira. Oi, Dona Alzira, tudo bem? Tudo de bom para a senhora? Um grande abraço. Neide está conosco também, né? Oi, Neide, tudo bom? Um grande abraço a você. A presença de vocês é sempre uma alegria. Também outras pessoas estão chegando e eu me alegro, nós nos alegramos, eu e o Pedro e a nossa equipe nos alegramos porque sabemos que nós estamos fazendo algo para você, estamos fazendo algo com amor e estamos de fato nessa live sempre trazendo aquela questão que eu gosto de dizer sempre. Nós somos, né, semeadores de bons comportamentos. Queremos dar a você a capacidade de você semear um bom comportamento aonde você mora, aonde você vive, no local onde você está. Quem sabe você está de viagem, não está na sua cidade, e eu quero dizer a você, seja um semeador de bons comportamentos. Porque semeadores de bons comportamentos, todos nós, homens e mulheres, somos ou podemos ser. Vai depender da forma como nós vamos olhar para esta questão. Eu peço que você olhe com muito carinho. Se desejar convidar alguém, fique à vontade, porque hoje o nosso tema é identificando o controlador. E eu estava dizendo que nós temos, na nossa vivência, nós temos um profissional que é muito importante, os profissionais que são muito importantes, os controladores de voo. Os controladores de voo são aquelas pessoas que eles trabalham, né? E aí eles ficam ali com aquela missão de ter toda uma visão de tudo que está acontecendo e de fato identificar qual é o voo que vai descer, qual é o voo que vai subir, como está o tráfego aéreo, como dar um comando para um piloto e não confundir o outro, né? São profissionais muito importantes. E eu estava pensando nessa tarde, que interessante, são profissionais que às vezes nós não os encontramos muito, porque eles trabalham em um lugar separado, né? São profissionais que talvez nós não identificamos de maneira tão fácil. Por quê? Porque eles são pessoas, e aí eu vou usar uma expressão, chovendo no molhado, são pessoas igual eu e você, são pessoas normais e pessoas que vão viver a sua vida no meio da sociedade e muitas vezes nós vamos identificar o que faz, qual é a profissão, o que ele faz naquele momento. Mas eu e você precisamos entender algo. Se nós realmente estamos vivendo numa sociedade, nós precisamos entender que esses profissionais eles são importantes, porque algumas das pessoas, na live da semana passada, eu falei sobre saudade, né? E algumas pessoas, elas vão matar saudade por conta deste profissional, ou seja, dos controladores de voo, porque as pessoas saem dos seus estados, saem das suas cidades, pegam os seus voos ao destino aonde elas desejam estar e ali muitas vezes vai matar saudade, vai colocar a conversa em dia
e as pessoas vão perceber o quanto é bom estar com outras pessoas, mas às vezes nós não pensamos quem de fato foi responsável por controlar aquele voo da sua origem até o seu destino, né? E de repente você pode estar perguntando, tudo bem, você está falando sobre isso, né? E eu sei, Valdinei, eu sei que você está falando sobre essa questão, mas por que nós vamos hoje trabalhar essa questão e vamos ser semeadores de bons comportamentos, continuando o nosso desejo? Nós vamos fazer isso por quê? Porque nós precisamos mais do que nunca ter duas questões, né? A primeira é a capacidade de entendimento de que nós vivemos em sociedade e temos pessoas que são controladoras, né? E temos pessoas que vão querer nos controlar. Eu queria, então, por isso, nessa noite, identificar com você algumas questões que podem mostrar o controlador ou a controladora, tá bom? Aqui nós temos as duas questões. E eu queria começar propriamente dizendo a você, de maneira mais direta agora, né? Interessante que nessa semana eu passei por um momento que eu achei no mínimo estranho, né? E quando eu digo isso, só para nós identificarmos, porque o psicólogo ele tem que ter essa noção, ele tem que saber realmente que ele é uma pessoa que precisa ter este momento de viver a sua vida e de, além de viver a sua vida, tirar da sua vivência, tirar da sua vivência social algumas lições que podem trazer para a vida prática daqueles que também o procuram, né? E nessa live não é diferente. Então essa semana eu passei por um fato que eu achei no mínimo interessante, né? Eu fui interpelado por uma pessoa, e a pessoa falando sobre algumas questões que envolvem a vida, né? Questões que envolvem a vida. E sobre essas questões que envolvem a vida, eu percebi que essa pessoa, ela tinha no seu desejo maior a vontade de me controlar, dizendo o que eu tinha que fazer, dizendo quando eu tinha que fazer, dizendo aonde que eu tinha que colocar um objeto do qual eu tenho, né? E eu fui ouvindo aquilo e no momento eu disse para a pessoa assim, deixa eu falar algo para você, deixa eu deixar muito claro para você. Nós temos pontos de vista diferentes, e pontos de vista diferentes mesmo. Você vê dessa forma, eu vejo de outra forma, né? O que você está dizendo que é para todos, o que você está dizendo para alguns, eu estou dizendo para você, não é para alguns, é para todos, inclusive para mim, né? E a conversa continuou, enfim, e aí depois eu fiquei a pensar um pouco e decidi hoje falar sobre como identificar os controladores. Por quê? Porque tem pessoas, você que está chegando, muito obrigado pela sua presença, continue conosco, todas as vezes que você está conosco, nós nos alegramos e queremos sempre crescer com isso. E eu sei que esse fato que aconteceu, então me levou a pensar hoje em dar a nós sementes que vão nos ajudar a identificar os controladores. E aí eu digo a você, de fato, você precisa e eu preciso, nós precisamos disso. Por quê? Porque viver a vida é uma questão maravilhosa, mas precisamos saber que viver a vida, e é uma questão maravilhosa, é uma questão abençoada e abençoadora, né? Você e eu tivemos, e a nós foi dado o privilégio de vir e viver esta vida. Nós precisamos viver a vida de uma maneira muito tranquila, né? E viver a vida de uma maneira muito tranquila é identificar os controladores. E aí deixa eu falar para você uma questão importante. Quando alguém deseja controlar a sua vida, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Está conosco Samuel, né? Samuel, tudo bem? Um abraço a você, um abraço a todos de sua família, né? Também outras pessoas estão conosco e nós queremos desde já dizer, é uma alegria ter você conosco, porque é assim que nós vamos sendo semeadores de bons comportamentos. Hoje nós estamos falando sobre identificando os controladores. Por que eu estou falando desse tema? Porque essa semana alguém quis controlar o meu comportamento. Alguém
quis controlar um comportamento e eu achei bem interessante aquilo e pensei, não, esse é um assunto que eu posso realmente levar e dar às pessoas para que elas identifiquem os controladores. Então deixa eu dizer a você, o controlador ou a controladora, ele tem algumas questões que a gente pode identificar. Então primeiro eu queria, nesse primeiro momento da nossa live, trazer algumas características que nós vamos identificar os controladores. Geralmente, o controlador ou a controladora são pessoas que eles gostam daquilo que faz bem para eles, mas não gostam daquilo que não faz bem. E aí parece que é tão normal isso que eu estou dizendo. Mas veja bem, uma pessoa controladora, e aqui você precisa realmente olhar para a sua vivência e perceber à sua volta quais são as pessoas que estão aí à sua volta e o que essas pessoas estão fazendo e o quanto pode ser que essas pessoas estão controlando ou querendo controlar a sua vida. Então, o controlador, ele gosta sim, e a controladora, ele gosta de chegar e fazer com que tudo esteja a favor. Uma questão importante dentro disso é que o controlador ou a controladora, ele sempre vai querer ter tudo a favor. Aquilo que não é bom, aquilo que não é saudável para ele não vai nem, ou ela, não vai nem procurar entender por que não. Mas ele vai querer que todas as coisas sejam boas. Se você é uma vítima de um controlador ou de uma controladora, entenda, essa pessoa, ela vai tentar sempre ter o melhor para o lado dela. Aquilo que a beneficia, aquilo que traz a ela a grande capacidade de se sentir bem, aquilo que faz com que esse indivíduo ou esta pessoa se sinta muito à vontade. Por quê? Porque tudo está dando certo, nada está dando errado. E o dar certo aqui é a grande questão de ele ou ela emitir comportamentos onde esses comportamentos podem dar só resultados que sejam benéficos. Então, deixa eu falar para você. Para você identificar um controlador, saiba desta primeira questão. O controlador ou a controladora, ela sempre vai buscar tudo para beneficiar a si mesmo, somente a si mesmo. E uma outra questão é entender que, agindo dessa forma, ela não vai buscar nada que beneficie a você. Ou, se buscar, sempre vai ter um interesse por trás. Se buscar, se conversar, se relacionar com você, vai ter um interesse. E isso não é bom. Isso, do ponto de vista do comportamento humano, isso é ruim. Por quê? Os laços não vão, de fato, se tornarem laços de laços fortes de relacionamento. Esses laços serão laços que serão formados por eu vou usar a expressão aqui, por uma tira muito frágil, por uma corda muito ruim. Então, identifique sempre um ou mais pessoas que são controladoras, são pessoas que vão querer ter tudo a favor de si, tudo dando certo para si e que vão olhar para os outros e que não vai querer que as outras pessoas tenham tudo tão certo assim, ok? Uma segunda questão que eu quero trabalhar hoje aqui, para nós sermos semeadores de bons comportamentos, nessa questão de identificar os controladores, entenda que os controladores, eles sempre vão agir arregimentando pessoas. Controladores e controladoras, se você olhar bem, eles vão arregimentar pessoas. Eles vão chamar pessoas para aquilo que eles acham que é para eles naquele momento correto. Dificilmente vai agir sozinho com a sua própria voz, mas vai agir sempre em detrimento de, olha, mas é que estão falando, estão dizendo, falaram isso, e aí não se expondo, ou seja, quanto pessoa na questão da individualidade, mas trazendo sempre uma questão de um coletivo por trás. É que estão falando, é que as pessoas não falam.
é que eu vim em nome deles, eu vim em nome delas, ok? Nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Pessoas, controladores ou controladoras, nós precisamos identificá-los, porque eles não terão aquele comportamento de falar diretamente em primeira pessoa a você, mas terão o comportamento de falar sempre arregimentando e vindo, olha, eu estou aqui, mas eu estou representando um grupo, eu estou representando algumas pessoas, eu estou representando fulano, ciclano, beltrano, ok? E aí nós temos que entender, isso não é bom para o comportamento. Por quê? Porque talvez nós estamos lidando com alguém que não vai falar diretamente, mas vai arregimentar pessoas. E esse arregimentar pessoas pode inflamar outras pessoas. Se você tem passado por isso, eu peço a você, olhe bem para essa questão. E aí, identifique como é este controlador ou esta controladora. Daqui a pouco eu vou falar sobre outras questões mais à frente que nós vamos ter passos muito práticos. Mas nesse momento nós estamos identificando. A você que está chegando, muito obrigado pela sua presença. E hoje nós estamos falando sobre como identificar o controlador. Como nós podemos identificar as pessoas que vão controlando ou que querem controlar as ações de outras pessoas. Então, saiba que para identificar esta pessoa, primeiro, ela é uma pessoa, e eu disse isso já, vou repetir, ela é uma pessoa que vai buscar aquilo que é bom para ela, mas não vai buscar aquilo que é bom para outra pessoa. Segunda questão, ela vai fazer o quê? Esta pessoa vai sempre ter aquela ação de arregimentar pessoas, porque aí ela consegue, de fato, viver dentro daquilo que é a máxima da sua vida, que é o controle sobre as pessoas, sobre as situações, sobre os espaços, sobre aquilo que ela acha que deve fazer. E aí nós precisamos muito ter isto, eu estava dizendo, como algo claro em nós. Primeiro, para não nos tornarmos uma pessoa que vai controlar as outras pessoas. Deixa eu dizer a você e eu, todos nós, não conseguimos controlar as pessoas. O máximo que nós vamos conseguir nesse quesito é estragar as pessoas. Talvez nós conseguiremos sim estragar as pessoas, mas controlar as pessoas nós não vamos conseguir. E aí eu e você precisamos ter muita certeza nessa questão. Não controle, não queira controlar, não queira regimentar, não viva assim. Seja uma pessoa que realmente busque sim aquilo que você acha que é correto e deve buscar. Isso é importante. Busque porque quando você busca aquilo que é correto, você vai realmente viver sendo um semeador de bons comportamentos, uma semeadora de bons comportamentos. Homens e mulheres vão viver semeando algo bom para aqueles que de fato desejam e querem. Mas, por favor, não caia na malha fina de achar que você pode controlar. Porque isso é um perigo, isso inibe o comportamento das pessoas. Mas além de inibir, fere as pessoas. Além de ferir as pessoas, pode dar a imagem daquilo que o outro não é por conta dessa ação de arregimentar pessoas para aquela causa que o controlador acha que é correto, que a controladora acha que é correto. E entenda, isso não é bom, porque isso forma uma ideia ruim de comportamento. Forma uma ideia não boa de um comportamento e pode suscitar outros comportamentos que não são bons. Tanto para aquele que está controlando, quanto para aquele que se sente controlado. Porque quando isso acontece, certamente, você que está me ouvindo, imagine quando alguém quer controlar uma ação sua. Como que você se sente? Qual é a questão que vai à sua memória? O que você realmente pensa quando você percebe que
alguém quer controlar você. Não é ruim? Não é estranho? Não dá uma sensação de que, calma lá, eu vivi até agora, estou vivendo a minha vida. E querer controlar a minha vida. E aqui faço essa ressalva, nós não estamos falando daquela questão familiar, nós não estamos falando daquela questão paternal, maternal, né? Nós não estamos falando dessas questões que envolvem relacionamentos com pessoas de laços e de alianças. Porque geralmente o controlador é alguém que não tem laços com você. Ele não terá laços com você, a controladora. O máximo que vai ter é um pouco de um relacionamento. Agora, você precisa identificar essa pessoa, eu preciso identificar essa pessoa, até para que a gente se proteja. E essa é a grande questão aqui. Quando nós identificamos os controladores, nós estamos nos protegendo, ou começando a entender que nós precisamos nos proteger de tais pessoas com este comportamento. Por quê? Porque se nós não nos protegermos, essas pessoas elas terão só um objetivo, de levar-nos a pensar dentro daquilo que elas acham que é correto. Seja bem-vindo, sua presença é muito importante. Muito obrigado, nos alegramos muito com a sua presença. Então, ela vai nos levar a viver dentro daquilo que elas acham que é importante, dentro daquilo que elas acham que é significativo para elas. Não permita viver a sua vida e não identificar os controladores e as controladoras que podem passar pela sua vida. Identifique, né? Agora, uma terceira questão que é importante é que o controlador ou a controladora vai falar com você na base muito mais do passado do que na questão do presente. Um controlador, uma pessoa controladora, seja homem ou mulher, vai se dirigir a você, vai se dirigir a mim para falar muito mais de questões do passado. Vai suscitar ações do passado. Vai dizer a você, não, porque, olha, você fez isso lá no dia tal, lá no momento tal, na hora tal, você agiu assim. E aí você percebe que toda a parte de comunicação, de que o comportamento verbal dessa pessoa, através da oralidade, é um comportamento que vai sempre buscando ações que aconteceram para trazer, para dar luz àquilo. Para dar foco àquela questão, para trazer toda uma atenção àquela ação que, para aquela pessoa, é uma ação não boa. E aí nós precisamos entender que controladores e controladoras não agirão no presente. Agirão, talvez, para chamar a sua atenção, mas não agirão no presente para realmente viver e falar com você. Agirão sempre do passado. Levantarão sempre questões que aconteceram. Vou dar um exemplo aqui, né, que eu acho que é importante e significativo. Os controladores e as controladoras geralmente vão viver a sua vida, sabe de que forma? Buscando questões que aconteceram num tempo longínquo. É porque lá em 1900 e não sei o que você fez isso. Ah, é porque naquela viagem que fizemos aconteceu aquilo, aquilo e outro. Ah, mas é porque quando você fala, você acaba machucando. Deixa eu dizer a você, isso é um perigo. Isso é um grande perigo. Controladores e controladoras que querem controlar a sua vida serão pessoas, muito obrigado pela sua presença muito nos alegra, são pessoas que vão desejar sempre levar a conversa para as questões do passado, falar do ontem, mas não fala do hoje, falar do que foi para eles importantes naquilo que eles estavam vendo e que talvez você nem estava percebendo. Controladores e controladoras não são pessoas inocentes. Aliás, não são pessoas com inocência.
Até podem ser pessoas inocentes, né? E eu acredito que o são, mas não são pessoas que vão agir diante da inocência. Sabe aquela questão que a gente diz assim, poxa, a pessoa fez isso, mas ela foi inocente. Não, controladores e controladoras não são, não tem essa questão dessa inocência. Eles sabem o que eles estão fazendo. Quando eles estão arregimentando pessoas para aumentar aquilo que eles acham que é correto, para dar voz àquela ação que para eles ou elas é significativo, neste momento, essas pessoas controladoras, elas não estão agindo com inocência e elas sabem disso. Mas elas também sabem que ao fazer isso, elas conseguem ter aquela, parece, capacidade de fazer o bem para a grande maioria. E deixa eu dizer, controladores e controladoras não fazem o bem para a maioria. Vai fazer sempre o bem para um grupo pequeno, para uma minoria, se não for para si mesmo, para um grupo muito pequeno que está à sua volta. E aqui o que nós vamos ter que entender é que quem age desta forma pode estar dando alguns comportamentos que, mais uma vez repito, são comportamentos que vão afastar pessoas. As pessoas não estarão vivendo perto dessas pessoas se elas realmente querem viver um comportamento assertivo. E eu não estou falando assim, as pessoas elas vão fugir, mas elas vão perceber que todo o relacionamento vai estar pautado apenas numa questão de controle, de controlar, de falar, de perceber, de ver. Não há um relacionamento aberto, não há um relacionamento, como eu posso dizer aqui, um relacionamento puro. E quando eu digo relacionamento aberto, faço essa ressalva aqui porque é importante. Um relacionamento aberto, eu estou dizendo, ou eu queria dizer ali atrás, quando eu disse relacionamento aberto, um relacionamento onde, de fato, há liberdade, um relacionamento onde o outro vai olhar para você quanto pessoa, vai saber que você é uma pessoa, vai agir com você com empatia e vai ser também alguém alvo da sua empatia. Não. Essas pessoas pensarão nelas, somente nelas. Não há empatia ou não haverá demonstração de empatia. E lembrando que a empatia é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. As pessoas que controlam, que querem controlar, né? E aí nós estamos falando hoje sobre identificando os controladores, né? Sejam eles homem ou mulher, né? Nós precisamos entender que essas pessoas, elas agirão desta forma, por quê? Porque para elas, esta é a forma mais correta de ser no mundo. E aí nós temos que entender, essa não é a forma mais correta de ser no mundo. A forma mais correta de ser no mundo é quando eu me coloco no lugar do outro. É quando eu de fato entendo o que ocasionou aquela questão na vida da outra pessoa. E se nós não fizermos este movimento, nós vamos afastar as pessoas. Nós vamos nos tornar pessoas que vão olhar cada vez mais para o nosso umbigo, para o nosso ensimesmamento, ou seja, vamos olhar para nós e somente para nós. Então, eu digo a você, isso é importante. Mas tem uma outra questão que também nós vamos encontrar nos controladores. São pessoas e controladoras. São pessoas que irão agir sempre trazendo uma questão de dar a você a capacidade de que você não está entendendo, dar a você aquela capacidade de que, olha, só você não entendeu, está todo mundo entendendo, está todo mundo vendo, está todo mundo fazendo, né? Só você que não. Os controladores são assim, as controladoras são assim. E eu e você temos que identificar essas pessoas para proteger o nosso comportamento. Talvez a essa altura caiba também eu dizer aqui, olha, se você de repente
vai se identificando com isso que eu estou falando. Será que você, sem perceber, é uma pessoa controladora? Se for, hoje, neste momento, é o momento de você refletir. Porque pode ser que você vai perdendo as pessoas, vai afastando as pessoas, vai ganhando, buscando seus objetivos, vai batendo suas metas, vai construindo as suas questões, mas vai afastando as pessoas. Vai dando às pessoas uma única certeza: esse relacionamento é um relacionamento que eu não quero ter. Porque controladores e controladoras são pessoas que vão trazer a você um relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico, como eu sempre gosto de dizer, é aquele relacionamento que faz mal. É aquele relacionamento em que você, na sua existência, respira, e aquilo que você respira não te deixa ser uma pessoa bem e saudável. É aquela sensação de estar atravessando uma avenida da existência da vida e de repente algo passar e você ter que inalar a fumaça daquilo que você jamais pensou. Por favor, ao identificar, o controlador ou a controladora, olhe para essa questão. Agora, se você de repente se vê controlador e controladora, se você se vê agindo dessa forma, querendo controlar a vida das pessoas, repito, esse é o momento de reflexão. Porque nós viemos para viver neste mundo e nós somos semeadores de bons comportamentos. Então, como eu estava dizendo, o controlador e a controladora vai querer levar você àquela questão de: não, mas todo mundo está entendendo, só você não está entendendo. Cuidado, porque quer diminuir a sua capacidade de pensamento, a sua capacidade de compreensão, a sua capacidade de raciocínio. Controladores e controladoras desejam diminuir o raciocínio. Se nós olharmos na história, a história nos mostra isso. Nos mostra atores que passaram por essas questões. Atores que diminuíram o raciocínio das pessoas, não deixaram elas pensarem. Por quê? Porque queriam estabelecer ali uma questão de: só você não está entendendo. Todo mundo está entendendo, só você não está entendendo. Quando, na verdade, muitas vezes nós vamos entender e nós temos que nos posicionar. Eu disse a você que nessa situação vivida, eu fui muito claro e eu disse assim: olha, eu não penso desse jeito, eu não vejo desta forma. A forma como eu vejo é completamente diferente. Nós temos pontos de vista diferentes aqui. Concordo em uma coisa, farei isso pensando, e aí eu estava usando o meu lado de viver aquilo que eu realmente acho que devo viver, que é ser empático, me colocar no lugar das pessoas. Então, aí eu estava fazendo isso. Porém, eu estava me posicionando e deixando claro: olha, eu não vejo assim. Eu não penso dessa forma. Isso que está sendo colocado não é desta forma. Então, entenda, controladores e controladoras. Se você, de repente, não tomar cuidado, essas pessoas podem querer tirar a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de pensamento e dar a você uma ideia de que você está errado. Ou também tem o outro viés da moeda, que é a capacidade de dar a você aqueles elogios que você sabe que são elogios estranhos, querendo dar alguns elogios que são elogios, eu vou repetir, estranhos. Mas você é uma pessoa inteligente, mas você é uma pessoa estudada, mas você é uma pessoa viajada, mas você é uma pessoa que já conhece tantas culturas. Ah, mas você, alguém que já viveu tanto e não compreende isso. Dar alguns elogios com aquela capacidade de dizer assim, percebe que tudo isso que você tem parece que não serve para nada? E deixa eu dizer para você,
controladores e controladoras, querem de fato dar àquele que está na mira daquilo que ele ou ela está fazendo, a capacidade da pessoa se sentir cada vez menos. E aí nós temos que olhar para a nossa boa capacidade de raciocínio. Enquanto terapeuta, analista do comportamento, psicólogo, pedagogo, eu não posso deixar de falar isso para você. Eu tenho que dizer para você, use a sua capacidade de raciocínio todas as vezes que você se encontrar com um controlador ou uma controladora. Todas as vezes que você se perceber numa situação onde o controlador e a controladora querem controlar a sua vida, as suas ações, os seus comportamentos, o que você faz, aonde você vai, como você deve ir, como você deve fazer e por aí afora. Não permita que isso aconteça, porque esse é um momento não bom na sua vida. E você sabe que a vida é feita assim de momentos não bons. Agora, a vida é feita de momentos não bons, e eu também sei, a vida é feita de momentos não tão bons, mas esses momentos nós não vamos construir esses momentos, eles vão acontecer. Se nós usarmos o nosso raciocínio, se nós usarmos a nossa capacidade de pensamento, nós vamos viver uma vida para realmente buscar ter questões que nos levem a crescer, e que esses momentos podem acontecer, mas eles acontecerão não por conta daquilo que nós fazemos, mas eles acontecerão por conta de uma série de outras questões. Então, cuide disso. Falado sobre essa questão de identificar, né? E nessa noite esse é o nosso tema, está aí na tela do seu monitor, está aí na tela do seu smart, né? Está aí no aparelho onde você me acompanha, e eu agradeço pela sua presença. Nós somos muito gratos pela sua presença hoje e muito gratos pela sua presença quarta-feira após quarta-feira. Eu quero agora trazer uma outra questão a você. Uma vez, então, que nós identificamos algumas características dos controladores e das controladoras, dessas pessoas que querem fazer com que a gente viva segundo o desejo que elas têm, ou a vontade daquele momento, ou a ação que elas estão defendendo, aquilo que elas viram. Eu quero continuar nesse momento, na nossa live de hoje, e quero trazer para você quais as vantagens de não ser um controlador e uma controladora. Então deixa eu falar com você. Primeira vantagem é a vantagem e a capacidade de viver uma vida leve. Quando eu não controlo a vida do outro, quando eu não controlo a outra pessoa, o que ela faz, como ela faz, que hora chega, que hora sai, o que faz, essas questões todas, isso me torna uma pessoa muito mais leve, porque eu não preciso levar o peso dos outros. Eu não preciso ficar levando o peso da vida do outro. Não, o meu peso por mim só já é o peso da minha vida, já é um grande peso. Certa feita, os meus ouvidos ouviram uma frase que eu achei muito interessante. A pessoa disse assim: olha, quando alguém chega para mim e diz assim, mas faz isso para mim, a pessoa disse: não, olha, eu não faço não. Porque eu já vou ter que dar conta de muitas das minhas coisas, ainda agora eu vou ter que dar conta das suas coisas. Não vou fazer. Eu achei interessante aquela frase. Se nós de fato queremos viver uma vida livre de se tornar uma pessoa que controla outras pessoas, nós temos que entender, fiquemos com aquilo que é da nossa vida. Eu cuido da sua vida, você cuida da minha vida? Não! Você conhece aquela nossa frase aqui? Eu levo a sério o seu comportamento e você leva a sério o meu comportamento? Então sejamos semeadores de bons comportamentos. Agora, eu levo a sério o seu comportamento, eu não cuido da sua vida. Eu não quero controlar a sua vida. Eu não quero que você seja controlado por aquilo que eu acho que é correto, por aquilo que eu acho que naquele momento é o mais assertivo. Ok? Uma outra questão
que pode nos ajudar a não nos tornarmos uma pessoa controladora ou controladora, é entendermos que nós viemos, né, a este mundo para ser pessoas que vão ajudar as pessoas e não acusar as pessoas. Entendeu? Nós viemos a esse mundo para ser pessoas que vamos ajudar as pessoas e não acusar as pessoas. Se você não quer ser controlador ou controladora, por favor, não acuse. Não acuse. Viva a sua vida de uma maneira muito individual, tranquila. Saiba que o coletivo é importante, o social é fundamental. Nós somos seres de uma sociedade, nós somos formados nela, existe uma cultura, nós estamos inseridos na cultura. Mas tenha a certeza disso que eu acabei de dizer. Ou seja, viva a sua vida para ser alguém que contribui, alguém que ajuda, alguém que realmente vai trazer uma questão fundamental para que a pessoa possa crescer. Faça isso. Porque nós viemos para isso. Seja você no seu papel de vivência, pai, filho, mãe, filha. Seja você pai, mãe, filho, irmão, primo, cunhado, cunhada. Seja você, pai, mãe, primo, irmão, cunhada, sogro, sogra. Você sabe os papéis que a vida foi lhe trazendo. Tinha uma época que você só era irmão. Tinha uma época que você só era irmã. Mas agora outros papéis se incorporaram e que bom, porque isso nos dá a ideia de que a vida foi passando, você foi crescendo, você foi mudando as suas características, você foi se tornando uma pessoa melhor, né? Agora, deixa eu te dizer, tudo isso é para contribuir, não é para destruir o outro. E toda pessoa que deseja não ser uma pessoa controladora, ela tem isso muito claro. Eu não quero destruir ninguém, eu quero é construir o outro. Eu quero que a outra pessoa cresça, eu quero que a outra pessoa tenha e vá muito mais longe. Haja dessa forma e certamente você não estará colocando sobre si aquela, talvez, imagem de ser uma pessoa controladora ou controlador. Vale também dizer que os controladores, né, quando nós estamos identificando, como fizemos, agora nós estamos falando sobre uma questão importante, nós estamos falando sobre como não ser, né? E uma questão importante é entendermos o seguinte: para não ser uma pessoa controladora, entenda que você pode errar, mas você não quer errar. Entenda que você pode. Talvez em algum momento você errou, em algum momento você fez algo que não era a sua vontade, mas você não quis errar. Você errou. Vou usar uma expressão aqui que me vem à memória. É muito parecido com aquela questão. A gente fazer por ignorância e a gente fazer por consciência. Quando eu tenho uma ação consciente de algo, aí sim, eu fiz porque eu estava consciente que aquilo eu estava fazendo e estava prejudicando as pessoas. Agora, quando eu faço uma ação e eu não sabia, estou de inocente, por inocência, né? Eu não fiz consciente, eu fiz de uma maneira não sabendo. Aí nós temos que entender, não houve uma intenção. Uma questão para nós não sermos uma pessoa controladora é entender como nós estamos fazendo as nossas ações. Se você percebe que alguém está fazendo algo que não vai ser benéfico para aquela pessoa, você é capaz de fato, agir pensando assim: olha, aquela pessoa talvez tenha feito por inocência.
nem sabia disso, nem tinha essa noção. No caso em questão vivido por mim, eu vou dizer a você, eu nem tinha noção daquilo que me falavam. Tinha uma noção clara, sim, de algo, tinha uma noção clara de que aonde eu estava, o local, a questão toda, ela estava muito protegida por questões sociais que eu posso ir a qualquer lugar e posso procurar qualquer pessoa entendida daquele assunto, que a pessoa vai dizer, não, isso aqui é tranquilo, não existe essa questão para isto aqui que está sendo posto. Então, eu não quero ser controlador. E eu sei que você que me acompanha, você que hoje está aqui, se você está nessa live, é porque você se importa com o comportamento humano. Se você está nessa live, é porque você quer semear bons comportamentos. Se você está nessa live, é porque você quer de fato contribuir para que as próximas gerações se tornem uma geração que viva a sua vida e ao viver a sua vida saiba, olha, realmente existem maneiras de nos tornarmos melhor através dos nossos atos de semear boas sementes aonde nós estamos. Então, entenda, você está aqui, mas está aqui e tem questões que talvez você faz por uma questão de não saber. Ou saber daquilo, mas saber da forma como lhe foi posta há muito tempo. E que não foi mudada, e que não foi alterada. Mas que naquele momento você percebe, opa, isso aqui não é assim. Então, precisamos entender, não controle a vida de ninguém. Não seja controlador e controladora. Contribua para as pessoas. Sim, se as pessoas estão fazendo e elas não sabem, sim, tenha um jeito de se dirigir às pessoas, de conversar com as pessoas, de falar com as pessoas, de trazer a elas aquilo que é importante, mas não viva a vida colocando peso sobre as pessoas. Dizendo que tem que ser assim, que desta forma, porque isso vai ser melhor. Vai ser melhor para quem? Vai ser melhor para quem está sendo beneficiado ou melhor para quem está sendo não beneficiado? Pense sobre isso. Eu gosto muito desse tempo, que esse é um tempo em que nós vamos semeando bons comportamentos. Como eu sempre tenho dito, eu levo a sério o seu comportamento. Você leva a sério o meu comportamento? Então sejamos, de fato, semeadores de bons comportamentos. Aonde você for, semeie bons comportamentos, mas não seja uma pessoa que vai controlar, até porque nós não temos essa capacidade de controlar tudo. Comecei a live de hoje falando sobre os controladores de voo, esses profissionais que são tão importantes. Esses profissionais que são tão importantes, que controlam os voos, eles têm essa capacidade. Agora, deixa eu te dizer, certamente eles não conseguem controlar tudo. E tudo que eu estou falando, imagine assim, eles estão em uma esfera de ação. E naquela esfera de ação eles controlam. Então, os controladores de voo, vou repetir a frase, os controladores de voo, eles estão numa esfera de ação. Então, eles têm um raio de ação onde eles controlam. Agora, eles não controlam o mundo todo, porque eles não dariam conta de controlar o mundo todo. E aí, deixa eu dizer a você, nós podemos sim ter o controle sobre uma esfera, sobre um pedaço, sobre um local da nossa existência. Mas nós não temos controle sobre todas as coisas. O controle que você tem, o controle que eu tenho, ele está restrito a um espaço existencial. Nós não estamos aptos a querer controlar o mundo. E aí eu digo assim, muito mais o mundo das pessoas. Nós não estamos aptos. Sabemos que tem. Isso seria um assunto para uma outra live. Né? Sabemos que tem, claro,
alguém que é capaz de controlar tudo. Alguém que é capaz de saber de tudo. Alguém que é capaz de estar em todos os lugares. Alguém que é capaz de ter a força para mudar todas as coisas. Nós sabemos disso. Agora, nós não temos esses atributos. Esses atributos não estão em nós. Esses atributos, eles podem vir para nos ajudar a entender a nossa existência. Mas o atributo da onipresença, estar em todo lugar, da onipotência, poder tudo, da onisciência, estar ciente de todas as coisas, nós não temos. Por isso que não dá para controlar tudo. Controle aquilo que é teu. Já está fazendo um grande favor. Eu controlo aquilo que é meu. Já estou fazendo um grande favor de me tornar, assim, uma pessoa diferente. Convido você para pensar sobre isso. Mas também me coloco a pensar sobre isso. Porque eu digo a você, esse fato foi um fato que me leva a pensar sobre muitas coisas e a refletir o quanto eu talvez posso vir a ser aquilo que eu jamais quero. Mas também me leva a refletir o quanto eu posso, com este fato, entender que eu não serei aquilo que realmente eu não quero. Preserve o seu comportamento. Certamente o seu comportamento é um comportamento importante. Eu levo a sério o seu comportamento, você leva a sério o meu comportamento? Sejamos semeadores de bons comportamentos. Né? Está conosco também Sueli, né? Sueli Percy está conosco, obrigado pela sua presença. E aí é importante nós entendermos, vamos ser semeadores de bons comportamentos. E viva a sua vida, sabendo que tudo aquilo que você está aprendendo, está vivendo, está passando, tem um único objetivo: fazer com que você se conheça cada vez mais e fazer com que você e eu, fazer com que nós sejamos pessoas que não controlemos, porque nós não temos controle sobre a vida. Eu e você sabemos que nós nascemos e sabemos que um dia não estaremos mais aqui, mas nós não temos o controle de mudar isso, de mudar esta ação, né? Qual ação? De quando chegar, de quando ir embora. Essa está na mão daquele que controla tudo e está em boas mãos. Convido você a pensar sobre isso. Não se esqueça, bons comportamentos geram, acima de tudo, uma grande e boa capacidade de saúde mental. Gera uma boa e grande capacidade de saúde do comportamento oral, né, ou verbal. Gera uma grande e boa capacidade de ter uma visão, né, muito mais tranquila, dando-nos a capacidade de vivermos de maneira multifocal, de não olharmos só aqui, mas de abrirmos para vermos outros pontos de vista e entendermos como isso pode nos ajudar. Viva assim, um grande abraço a você, nos encontraremos na semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Grande abraço a você, boa semana, obrigado pela sua presença e, por favor, divulguem a nossa live, porque nós queremos que as pessoas sejam semeadoras de bons comportamentos. Deixo meu abraço a você, nós deixamos, eu e o Pedro, um abraço a você, a nossa equipe, e até a próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço.